Estamos ao vivo a mais uma live aqui do Ultraforpet. Meu nome é Juliana, sou ultrassonografista, eu trabalho com ultrassom já há 17 anos e sou criadora do Ultraforpet Educação Continuada Online. E tenho que lembrar que essas lives elas são exclusivas para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. E hoje nós vamos falar sobre avaliação torácica, como você pode ter assertividade através sabendo avaliar o tórax. Os casos que eu vou mostrar aqui são casos que foi devido ao meu conhecimento do tórax que eu consegui auxiliar, casos que eu fui chamada para fazer somente avaliação abdominal. Então, vou chamar o pessoal aqui do Instagram para vir para a live. Deixa eu chamar aqui. Só um momentinho. Sempre esqueço de fazer isso. Aí eu faço em cima da hora. Eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá bom? Rapidinho. E já tem que avisar que essa live não vai ficar disponível por muito tempo, tá? Eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só vou chamar o pessoal lá no Instagram e bora lá. Bora lá. Bora lá para a live, pessoal. Bora lá que não vai ficar disponível por muito tempo. Vamos lá. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhar a tela. Vamos lá. Não sei se vocês já perceberam, tá? Eu pelo menos percebi que em felinos principalmente, né? Então, saber avaliar o tórax aumentou minha assertividade e fechar diagnósticos, principalmente em felinos. Por que eu falo principalmente em felinos? Não sei se vocês já perceberam que é diferente, né? Quando o felino ele tem uma efusão uma efusão pleural ou efusão pericárdica, a manifestação clínica dele é diferente do cão. O cão, ele mostra com muita facilidade uma dispneia, né? E o gato já não. O gato, às vezes, está com uma infusão importante e ainda não está com dispneia. Não sei se vocês já perceberam isso, tá? Não foi uma vez, foram várias vezes, inclusive, que eu descobri que tinha efusão e não tinha nem a suspeita antes. E isso porque o gato, ele não demonstra tanto, né? Então, e aí como que eu percebia? Que a gente tem que ficar atento na hora que vai colocar o paciente em decúbito dorsal, quando você for colocar o felino em decúbito dorsal, se a respiração dele abdominal aumentar em relação a como ele estava antes, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar o tórax. Eu faço isso, tá? Então, se coloco um felino, decúbito dorsal, e a respiração dele, né, abdominal, aumentou muito em relação ao que ele estava em estação, a primeira coisa que eu vou fazer é avaliar o tórax, só para ter certeza que realmente não tem nenhuma efusão, porque, inclusive, ele pode vir a óbito se ele ficar em decúbito dorsal por muito tempo e com essa alteração, né? Cão também, nunca deixar um paciente, né, que tem essa restrição respiratória em decúbito dorsal, que ele pode vir a óbito também. Então, é algo bem importante, tá? Que a gente tem que prestar atenção, tá bom? Já vi casos assim, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário. Não tem, então vamos lá. E eu já tive essa mentalidade, né? Não preciso aprender a fazer tórax, né? Os pacientes eles vão fazer exame radiográfico mesmo. Eu já pensei assim: por que eu vou aprender tórax se vai fazer raio-x, né? Eu não preciso aprender a fazer, já que quem tem que. Na minha região já tem gente que faz na minha região e a rotina não é alta para esse investimento. Então, assim, mentalidade é importante mesmo a gente perceber do jeito que a gente pensa, né? Se o que a gente está pensando não é uma desculpa que a gente arranja para não fazer algo, porque repara bem que muitas vezes a gente arranja desculpa para a gente não fazer algo, né? Então, as minhas desculpas eram, né? Vai fazer exame radiográfico mesmo. Não vale a pena investimento? Não é um exame que a gente sempre está fazendo, né? Então,
né? É uma desculpa. Aí, a partir do momento que conseguir realmente ter mais assertividade nos casos que chegou para mim fazer abdômen e conseguir fechar, porque sabia fazer avaliação torácica, aí a mentalidade, ela mudou. Porque realmente você fica, ai, que legal, né? Eu, pelo menos, eu fico muito feliz quando eu consigo, né, auxiliar um paciente de forma assertiva. Por que eu falo assertiva? Porque se não tiver esse conhecimento e precisar para aquele paciente, você foi assertivo, né? E ele não fica, de novo, indo fazendo outro exame e não fecha, né? Então, devemos lembrar também, se pensar, vai fazer raio-x mesmo, mas o exame radiográfico ele não substitui o exame ultrassonográfico e vice-versa, ele é complementar e muitas vezes não tem acesso no momento, muitas vezes o paciente ele não está apto para fazer aquele exame radiográfico naquele momento e a avaliação ultrassonográfica ela vai ser mais benéfica para aquele paciente, tá? Então, o paciente ele merece, né, mais VETs assertivos e não tem muito no mercado, essa é a verdade. Tem que falar a verdade, e é essa, tá? E aí tem aquela questão, né, que a gente fica, né, mas aí você fica pensando assim, eu vou investir tanto, mas quanto que eu vou receber, né? Quanto que eu vou receber em relação a isso? Você só fica fazendo esse cálculo, né, mais exato, né? O cálculo mais exato é assim, eu investi tanto e retornou tanto, né? Se você pensar assim, normalmente você está com uma mentalidade de escassez, tá? E se você pensar, como eu vou fechar? Eu, pelo menos, né? Aí você tem que se conhecer, né? Eu, pelo menos, eu fico muito feliz quando eu fecho um diagnóstico, independente de o quanto que investir, né? Para não pensar exatamente no valor que eu investi e o quanto está retornando naquele momento, porque para mim o retorno é eu conseguir fazer diagnóstico assertivo, para mim, né? Aí cada um com seus valores, né? Então, esse é um valor meu, né? O retorno é esse para mim, tá bom? Então, eu, pelo menos na minha rotina, eu avalio muito mais tórax do que gestacional. Na minha rotina, praticamente não tenho gestacional, porque os pacientes é castrado, né? Então, eu praticamente, aí cada um na sua rotina, né? Então, eu faço muito mais tórax do que gestacional, tá? Então, vamos lá para os casos, tá? Eu quero saber se você já avaliou o tórax por algum motivo e conseguiu fechar o diagnóstico, qual o diagnóstico que você fechou, ou você não avalia tórax, eu quero saber aqui de vocês, porque vai depender do que vocês me falam, vai depender do que eu tenho que falar aqui para vocês também, para vocês entenderem bem o que eu estou querendo dizer, tá bom? Então, quem está assistindo aqui, é importante a gente ter essa conversa para a gente tá na mesma página, digamos assim, né? Para quando eu mostrar alguma coisa, você tá entendendo o que eu tô querendo mostrar, tá? Então, é bom eu saber. Esse caso foi interessante, tá? É um caso que chegou com histórico de vômitos, aí eu fui fazer exame abdominal, né? Vômitos, né? Então a gente faz o exame abdominal. E aí, estava fazendo o exame abdominal, não tinha nada assim no abdômen, tá? Não tinha nada. Aí na hora que eu cheguei no fígado, aí eu encontrei uma alteração. Alguém sabe que alteração que está aparecendo nesse vídeo? Alguém sabe? Eu vou passar mais algumas vezes. E o interessante é que, assim, quem não sabe os artefatos que tem no tórax, não vai identificar o que eu estou vendo aqui. Então, só vai identificar quem já tem alguma ideia. Tá? Quero saber. Vamos começar. Vamos começar. Eu sempre falo, imagina se fosse você, porque assim, vai acontecer com você, tá? Não é que eu tô jogando praga. É que vai chegar esses momentos para você. Se chegou para mim, vai chegar para você também, tá bom? Deixa eu ver se alguém fez algum comentário. Isso, linhas B, ó. Mário tá comentando linhas B, isso, tem linhas B. A Carolina, isso, linhas B, tá? Então, você só consegue identificar porque você tem o conhecimento. Se você não tem esse conhecimento, passa batido, tá? Passa mesmo. Então, histórico de vômitos. Uma coisa que eu tenho que falar em relação a vômito, sabe o que eu percebo?
que muitas vezes o pessoal, vômito só pensa em estômago, né? E a gente sabe que vômito pode ser tanta coisa, e é a primeira coisa que perguntam, tem gastrite? Não sei se com vocês é assim. Eu escuto com frequência, quando tem vômitos, me perguntam, tem gastrite? Tem gastrite? Sendo que gastrite não é algo tão fácil, assim, para a gente identificar, né? No exame ultrassonográfico, só se realmente está bem alterado, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Estava avaliando o fígado. Não era a minha intenção de ter visibilizado alguma coisa, caracterizado alguma coisa em tórax, mas só que aí, quando eu vi aqui, eu falei, tem alguma coisa aqui. Aí eu fui mais cranial, porque aqui eu já acendeu a luzinha aqui, né? Fui mais cranial. E aí, realmente, bastante linhas B. Bastante, não é pouca não. Tinha bastante linhas B. Essas são as linhas B. Tá? Bastante linhas B. E aí, tá? E aí, algo que eu pensaria hoje, eu pensaria diferente do que naquela época. Naquela época, nesse exame, eu não pensei dessa forma, tá? Mas, ao identificar essas linhas B, eu falei, olha, não tem nada no abdômen, mas alguma coisa tem em tórax, porque o pulmão dele tá úmido, tá? As linhas B, elas indicam que o pulmão tá úmido. Agora, o que que é? Se é uma pneumonia, se é um edema, né? A gente tem que identificar de acordo com o histórico, manifestações clínicas, né? Não é, assim, eu escuto muita gente falando, tem edema. Será que é edema mesmo? Né? Nesse caso não era, tá? Nesse caso era pneumonia por aspiração. Esse paciente fez exame radiográfico complementar, tinha megaesôfago e tinha pneumonia por aspiração. Então, será que era vômito mesmo? Né? O que eu faria diferente nesse caso? Ao encontrar essa alteração em tórax, eu já iria começar. Mas como que é esse vômito? Para identificar se era vômito mesmo, se era regurgitação. Aí, sabendo avaliar também, dá para avaliar até o megaesôfago, a gente consegue ver na cervical, quando a gente avalia uma porção cervical, a gente consegue ver a dilatação do esôfago também. Mas, claro, né, o exame radiográfico ele é complementar, então já poderia ter adiantado ali, né? Mas eu adiantei uma parte no diagnóstico porque encontrei essa alteração de tórax que ninguém tinha nenhuma suspeita, tá? Tanto é que o ultrassom ele foi abdominal e pensando nos vômitos, pensando mais, é sempre assim, né? Pensando mais, tem alteração estômago, intestinal. É sempre assim, né? Sendo que o vômito pode ser sobre tudo, sobre todos os órgãos, né? Então. E se você está achando essa live interessante, de alguma forma, compartilha aí nas suas redes sociais, tá bom? Pensa que se fosse o contrário, se fosse você que estaria perdendo essa live e essas informações, você não gostaria de receber, né? Igual a gente não fica mandando uns rios para os amigos, né? A gente não manda rios para dar risada, então manda também coisa que realmente vai fazer diferença na vida dos outros pacientes também. Então, vamos lá. E esse paciente aqui, foi fazer exame, a suspeita era a ruptura de vesícula biliar. Por que era essa suspeita? Porque fez exame ultrassonográfico com um colega e o colega colocou que era essa suspeita, tá? E por que ele colocou que ela era essa suspeita? Porque tinha fusão abdominal, mas eu realmente não entendi por que pensou na ruptura da vesícula, né? Só que aqui eu já estou colocando, né? Já coloquei o tórax aqui, né? No exame abdominal tinha bastante fusão, a vesícula estava bonita. Não entendi por que era essa suspeita da ruptura. E aí fui avaliar tórax também. Tá? E o que tem nesse tórax? O que vocês estão identificando nesse tórax? Não sei se a imagem ficou muito pequena aí para vocês, mas eu acho que dá para identificar. Vou passar mais uma vez.
E aí aquela coisa, né? O paciente fez o segundo exame ultrassonográfico, ele com essas alterações aí. Por isso que eu falo da importância da assertividade. A assertividade faz que o paciente ele não fique repetindo exame, demorando diagnóstico, né? Deixa eu ver o que tem aqui, se tem um comentário. Vamos lá, temos. Isso aí, ó. O Marlon tá gabaritando aqui. Tem efusão pericárdica e tem a efusão pleural também. Tem as duas efusões, tá? Então, vamos lá. Tem efusão pericárdica aqui, né? A gente vê a linha aí pericogênica aqui, que é o pericárdio. E a efusão pleural. Né? Então, esse paciente tem que, né, fazer um eco para entender qual alteração, né, que ele tem no coração, tá? Então, a efusão abdominal dele é devido a uma cardiopatia. Não entendi, até hoje não entendi porque a suspeita de ruptura da vesícula. Tá? Então, olha a diferença, né, de ruptura de vesícula para uma cardiopatia. Né? Então, aqui é um caso que eu quero comentar com vocês, eu coloco escrito aqui para não esquecer, porque eu não esqueço desse caso, mas para não esquecer de falar aqui na live da importância disso, tá? Eu não tenho imagens, né? Porém, é um caso que eu não esqueço, eu vou te contar. Eu fiz um paciente que foi atropelado, né? Naquela época eu nem fazia vídeo ainda, né? Foi atropelado. Aí eu fui fazer o exame ultrassonográfico abdominal, né? Não tinha líquido livre, não tinha nada, né? Não tinha nada no abdômen. A única alteração que tinha, que eu achei estranho, achei o estômago muito cranial, eu não estava conseguindo avaliar direito o estômago, estava estranho, estava muito cranial, mas só que eu me limitei a avaliar somente o abdômen, tá? E aí, como fez também o exame radiográfico, já que foi atropelado, também fez o exame radiográfico, e ele tinha uma porção do estômago no tórax. Então, aquele estômago ele estava difícil de avaliar, porque uma parte estava no tórax. E por que, que eu não pensei? Por que, que eu não pensei, né? Deixa eu avaliar, então, o tórax para ver se eu vejo uma porção dele lá no tórax, né? Do estômago, já que ele está tão difícil para ver aqui no abdômen. Então, eu só lembro, nossa, tá difícil, tá estranho, tá muito cranial. E aí, eu não avaliei o tórax para verificar se tinha uma porção, né? Porque uma porção estava no abdômen e a outra porção estava no tórax. Eu poderia ter acelerado esse diagnóstico se eu tivesse feito essa avaliação ali no tórax. Então, é uma orientação que eu quero passar aqui para vocês, tá? De que se uma estrutura, ela tá difícil de ser avaliada na porção habitual dela, vai procurar entender. E procurar entender é sair dessa região que ela deveria estar. Então, onde pode estar? Já aconteceu isso comigo com hérnias também, outras hérnias, né? Só deixa eu tirar o WhatsApp aqui, senão vai ficar. Peraí, só um momento. Senão eu vou ficar me distraindo aqui. Peraí. Pronto. Então, para a gente lembrar, tá? Já aconteceu um caso, por exemplo, também de um paciente que um macho não castrado, que eu não estava vendo a próstata dele. Eu falei, ué, o macho não castrado, não consegui caracterizar a próstata, é estranho, tá errado. E era um paciente bem peludo, né? Não tinha nenhuma suspeita, né, de hérnia. E aí, o que eu fiz? Eu tosei a região perineal, adivinha, tinha aumento de volume, adivinha, a próstata estava onde? Estava lá. E não era nem a suspeita. É isso que é ter assertividade, sabe? Quando não tem nem a suspeita, a gente consegue identificar as alterações que são importantes para o paciente, tá? E aqui um felino com histórico de anorexia. E esse felino,
pulmão dele totalmente úmido, tá? Aqui, a gente fala de infinitas linhas B, tá? Não era um felino que foi fazer ultrassom torácico, não, tá? Foi fazer abdominal. Então, por isso que eu falo, acontece com muita frequência em felinos, tá? O pulmão totalmente úmido. Não lembro o desfecho desse caso, que faz tempo, mas eu lembro que exatamente sobre isso. Foi fazer o exame abdominal e eu reparei na respiração, né? Então eu fiz essa avaliação, tá? Esse paciente também era um cão, histórico de febre. Eu fui fazer ultrassom abdominal. E aí, só que esse daqui, eu lembro dele que ele, na hora que eu coloquei decúbito, a respiração dele mudou. Vocês conseguem identificar? E por que será que mudou a respiração dele? Quais são as alterações que tem aqui? Já tem algumas outras alterações além das linhas B, já tem outras. Vocês sabem qual que é? Quais são? Eu sei, né, que talvez o ganho esteja bem, parece que está um pouquinho, né, aumentado. Deixa eu ver se tem comentários aqui. Além das linhas B, que mais que tem aqui? Tem mais uma alteração. O que será? O que será que é aquilo? Vou passar novamente. Vamos ver se o Marlon vai responder, Marlon. Ó, considerou metástase. Aí aí tem que verificar o histórico do paciente, né? Não era o caso desse paciente. Nódulos não são nódulos, tá? Tem uma imagem que é bem característica de nódulo. O nódulo ele fica bem redondinho. Aqui, não parece, como se o pulmão tivesse retalhado, com retalhos, não parece? Picotadinho, não parece? Aqui são áreas de consolidação, tá? Áreas de consolidação, elas podem acontecer já na cronicidade desse caso. Esse paciente, ele tinha uma pneumonia também, e já estava crônica, tá? Porque já tem essas áreas de retalho. As áreas de retalho elas já indicam já algo que não é de agora, né? É uma coisa mais crônica, tá? Então, também, quando você estiver fazendo a avaliação abdominal, uma outra orientação, avaliação abdominal, é que você está avaliando bem aquela porção, né, do fígado, né, que a gente chama de vista hepatodiafragmática, onde você avalia uma porção, né, do parênquima hepático, você vê a interface diafragmática, e aí você caracteriza esses vasos aqui, né, esses vasos aqui, nesse caso acho que não é vídeo, é vídeo? Não é, desculpa, não é vídeo. Eles estão bem evidentes. Então, você tem que sempre reparar, sempre fazer uma comparação, né? Quando você vai avaliar o fígado, verifica, né? Verifica o fígado dos pacientes que não tem alteração hepática para você já saber quando é que um vaso está mais evidente, tá? Para quando ele estiver evidente, dilatado, você já caracteriza com facilidade. Então, aqui, né, os vasos eles estavam dilatados, se eu não me engano, era um felino, tá? É difícil, né, de ver assim, felino. E aí, caracterizando isso, mais uma vez, era um paciente só avaliação abdominal, tá? Realmente não é vídeo. E esse paciente, ele tinha uma efusão pericárdica. Então, era um felino com efusão pericárdica,
né? É um paciente que provavelmente ele não tinha distrição respiratória, porque também foi pedido somente o exame abdominal. E aí, com essa alteração desses vasos, né, dessa congestão, né, que tinha no fígado, para você ter assertividade, fechar o diagnóstico com mais facilidade, mais assertividade e com mais rapidez, fazer essa avaliação, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário, né? E o diafragma, né? O diafragma, na verdade, a gente não vê o diafragma, a gente vê uma interface diafragmática, né? Que é essa linha hiperecogênica, tá? Que a gente caracteriza, né? Ela forma uma curva ecogênica, circundando a margem cranial do fígado. Então, a gente caracteriza a interface diafragmática. Então, aqui é uma porção que a gente consegue avaliar, né? Você avalia o fígado e avalia a interface diafragmática. Lógico, dependendo da profundidade que você está utilizando, aqui, ó, por exemplo, a profundidade é 10, tá? É lógico, a profundidade é 10, mas tem que ver o porte do paciente. Então, sempre prestar atenção para você conseguir pegar uma porção ali do tórax, avaliar a interface diafragmática, tem que prestar atenção aqui na profundidade, e isso vai depender cada paciente, né? Qual profundidade que você vai usar vai depender do porte do paciente, de cada paciente. E a gente tem que tomar cuidado, né? Quando tem uma suspeita de ruptura diafragmática, o que é a primeira coisa que eu procuro fazer quando tem a suspeita? Eu não fico muito ali na interface diafragmática. Lógico que eu avalio essa região, mas a primeira coisa que eu vou fazer é procurar evidências de vísceras abdominais. Por exemplo, vou procurar se o estômago tá lá, se o intestino tá lá, se o baço, o fígado, tá? Primeira coisa, eu não fico, aqui é o ponto que deve ter rompido. Não fico, eu fico mais procurando essas vísceras lá, tá? E tem que tomar cuidado, existe uma possibilidade de erro, que é um fígado herniado, você confundir com um lobo pulmonar consolidado, mas quando tiver mais tempo de consolidação, que não tem nem ar, né, nele, né? Chega um momento de tanta consolidação que o pulmão, ele fica parecido com o fígado. Mas é claro que a gente vai conseguir diferenciar isso também com o histórico do paciente, né? Então, mas pacientes traumatizados, a gente vai pensar mais nessa ruptura diafragmática, tá? Aqui, vamos ver. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu vou procurar estruturas abdominais. Aqui, tinha o coração e alças intestinais, não tem nem dúvida, né? Tinha baço, ó. Coração tá aqui, alça intestinal, né? O baço vai aparecer aqui depois. Tinha baço aqui, então não tem nem dúvida, né? Então não tem por que ficar procurando a interface diafragmática, né? Mas assim, minha opinião, né? Primeiro eu vou procurar essas vísceras, aí depois realmente eu fico ali na porção da interface, tá?